não tenho mais muito tempo, mas eu queria só compartilhar com vocês, né, um rápido versículo. Hoje, como é comemorado o dia do pastor, né, hoje eu recebi muitas mensagens, fiquei feliz, muito grato a Deus. E eu queria ler o Salmo do pastor, o salmo mais conhecido talvez do mundo, né? Todo mundo sabe de cor e salteado. Salmo capítulo 23. Queria ler esse salmo. E é um salmo do pastor, feito por um pastor. Então ele sabia o que estava falando. Salmo 23, todo mundo sabe de cor, como é? O Senhor. Mas vamos falar organizado esse negócio. Tinha gente falando, o Senhor, o outro faltará. Senhor, vamos lá. O Senhor. Amém. Esse salmo é composto por um pastor. E é uma das pessoas que eu me identifico muito na Bíblia, esse rapaz, esse cidadão que escreveu esse salmo. Porque quando eu olho para ele, eu não vejo um rei, eu vejo um pastor. Quando nós começamos essa obra aqui, os irmãos sabem, eu já falei que eu fugi do chamado por muito tempo. Não queria ser pastor, não queria tomar conta de... por vários motivos, que é complicado. O pastor tem que ser exemplo, o pastor tem que... E às vezes quando você corrige alguém, quando você... Muitas vezes ser mal interpretado, tudo isso por amor. E eu lembro quando nós abrimos a obra aqui, eu tinha uns 23 anos e pouco, e pouquinho, e fizemos o culto na sala da nossa casa. Começamos a receber pessoas que não eram evangélicas, e elas começaram a aceitar Jesus, e aí os cultos foram nas casas e as pessoas se convertendo, até que nós vimos que tínhamos que abrir um local, tínhamos que estar num espaço, que a princípio o culto era para ser para pessoas que estavam aqui em Itacaré, mas que eram da igreja de Taboquinhas, ó. Nada estava nos nossos planos, tudo estava nos planos de Deus. Meu pai pastor em Taboquinhas, os irmãos vinham de lá para cá trabalhar, e aí os irmãos ficavam meio que voando, porque não iam nem para Bola de Neve, não iam para a Assembleia de Deus, não iam para Batista, e a gente se preocupou com isso, né? Inclusive o irmão José Moção, que está aqui hoje, era um dessas pessoas. Ele veio, se converteu aqui, mas depois ele até se firmou no Bola de Neve. Na época que eu lembro que eu ia no Bola de Neve visitar, e quando eu sentava lá eu via só uma pessoa de camisa social no Bola de Neve, todo, era Zé Moção, mas adorava que não estava nem aí. O povo do Bola, que é uma benção, aquele ministério de bermuda, adorando a Deus, e Zé Moção todo interteladinho lá na frente. Eu dizia, oi Ângela, aquele ali é Zé Moção. E aí quando começamos a fazer cultos, porque é aquela coisa, Deus tem um chamado para você, mas você aceita se você quiser. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu, Deus não vai obrigar ninguém a viver os planos dele, mas que ele tem algo para você viver, ele tem. Um chamado, um ministério. Quantas vezes a gente quer abrir mão daquilo que Deus tem? Eu queria abrir mão antes de começar, porque meu pai era pastor e dizia, não quero não. Fui morar em outro lugar, em outra cidade, para fugir disso aí. E Deus me traz para Itacaré, um lugar que eu dizia assim, eu nunca quero morar aqui, porque aqui tem um peso espiritual muito grande, eu sempre disse isso. E Deus ouvindo e dizendo, tá bom, tá certo. Eu lembro que eu vinha para Itacaré, quando a gente vinha, para a praia aqui e tal, eu não gostava nem de entrar aqui, porque eu sentia um clima pesado e tal. E Deus depois me traz para cá, e agora a gente começa a amar as vidas. O que faz toda a diferença na sua vida é amar outra pessoa, outra vida. Quando você se ama muito, você nunca vai se importar com outro, e você vai continuar seguindo os seus próprios planos, aquilo que o seu coração te leva. A Bíblia fala que o coração é enganoso, a Bíblia fala para a gente guardar o coração. Mas o homem que não ama, uma pessoa que não ama outras pessoas, primeira característica dela é que ela não é discípulo de Jesus.
Porque ela começa a olhar o mundo dela e esquece que Jesus veio dar a vida para que todos fossem salvos. Então, quando a gente começou a amar as vidas e olhar e querer amar como Jesus amou, a gente viu a necessidade de estar em um lugar. Então, a gente tinha que alugar um local, como a irmã Márcia disse, né, um local que hoje é um local reformado, mas naquela época era uma metalúrgica meio que abandonada, que o rapaz do lado, ele alugou para a gente sem o dono saber. Ele falou, não, entra aí que eu converso com o dono. E nós ficamos ali, eu não sei se a gente ficou um mês ali, ou mais de um mês, mas a gente tinha poucas ovelhas ainda. Nós caímos ali para ajeitar o lugar, tinha uns buracos assim em cima, era meio muro só. Então quando chovia realmente tinha uma canaleta. De vez em quando a gente estava no culto e passando as águas do Espírito aqui do lado. O hino que mais cantava era aquele: existe um rio, Senhor. A caixinha de som, Taboquinhas emprestou uma caixinha pra gente, porque a caixa que tinha lá realmente era isso. Se tocasse, não cantava, não falava. Se falasse, não tocava. Mas tudo isso porque não houve um planejamento. Eu vejo muitas pessoas se planejando para algo, né? Amém. Se Deus estiver no negócio, vai dar certo. Se Deus não tiver, é só solidão. O que é que adianta eu realizar os sonhos do meu coração sem Jesus? Eu vou ser uma pessoa realizada e triste. Não adianta nada. Eu já vi tantas dizendo assim, não, eu queria ser famoso. Já vi depoimentos daquele cantor do Charlie Brown Jr., Chorão. Ele disse, não, a gente queria ser famoso, a gente andava em uma Kombi véia que empurrava e ficava implorando para abrir show de outras bandas, e não deixavam a gente fazer isso. Aí um dia ele se tornou a maior banda de rock do Brasil e morreu de overdose, tirou a própria vida usando droga. Ou seja, não adianta eu realizar o sonho que eu quero se Jesus não estiver lá. Se Jesus não estiver, não adianta. Então, irmãos, eu na verdade não me planejei nem para ser pastor. Tanto é que eu vim fazer teologia depois. Não estava nos meus planos isso. Mas quando eu olho para Davi, eu me identifico demais com Davi. Por quê? Davi não tinha plano de ser rei. Ele era pastor de ovelha. Ele não sabia o que esperava ele lá na frente. Mas o mesmo Deus que fazia ele cuidar tão bem das ovelhinhas do pai, era o mesmo Deus que ia fazer ele governar Israel. Qual é o segredo? Não é onde você está, é com quem você está. É com quem você está. Davi estava com Deus nas malhadas. E quando eu enxergo Davi, toda vez que eu me inspiro nele, eu nunca me inspiro nele como rei. Eu sempre me inspiro nele como servo. Aquele que o pai gritava de lá, Davi, vai lá chamar teu irmão menor. Davi, vai levar comida para os seus irmãos. Era servo. O que é que eu entendo? Que Deus pegou um dia um servo e fez um rei. E talvez, irmão, Deus só tenha feito ele ser um rei porque um dia ele foi um servo. Presta atenção. Aquele que não presta para servir, não presta para ser honrado. Quando eu olho para Davi, eu vejo Davi nas malhadas, quando ninguém o via, nem o seu próprio pai, até o pai esqueceu. Quando o profeta disse assim, Samuel, traz seus filhos, ele nem lembrou de Davi. Por quê? Porque ele era esquecido até pelos seus pais. Alguns estudiosos dizem que Davi era fruto de um outro relacionamento. Eu não posso entrar nisso porque a Bíblia não me diz. Mas uma coisa que a Bíblia me diz é que ele era ruivo. Se a Bíblia especifica que ele era ruivo, provavelmente seus outros irmãos não eram. E ele era diferente dos seus outros irmãos. E era o mais novo, era o diferente. E com certeza era aquele que era deixado para trás pelos homens. Mas todos os dias ele pegava a sua harpa lá com as suas ovelhas, não tinha mais ninguém. E ele adorava ao Senhor. E a presença do Espírito Santo vinha quando ele adorava ao Senhor. E ele se comunicava com Deus. Agora eu imagino o filho, vamos dizer assim, o mais desprezado da casa do seu pai, pelo que a Bíblia nos mostra. O menor da casa do seu pai, o que não era lembrado, estava sendo visitado pela presença magnífica do Espírito Santo. Quando ninguém o via, ninguém sabia que ele existia, quando ninguém o respeitava, quando ninguém abria a porta para ele, o Espírito Santo descia e estava com ele. O que é que se precisa para ser um rei? Estar com o Espírito Santo.
Mas ele não queria ser um rei. Ele não queria ser honrado como rei. A Bíblia diz que o povo, Deus escolheu Saul segundo a vontade do povo. Saul era o mais bonito, o mais alto, o mais forte, e era inteligente, e vinha de família nobre. Era isso que o povo queria. Mas Deus estava dizendo a Samuel: você está vendo com os seus olhos humanos, e eu estou vendo com os meus olhos. É por isso que todas as vezes que eu olho Davi, eu vejo com a harpa adorando a Deus quando ninguém vê. E a presença de Deus descia, por quê? Porque uma vez veio um leão, e Deus derrotou o leão. Ele não tinha condição de ganhar do leão. Uma vez veio um urso para matar as ovelhas, e o urso caiu por terra. Uma vez ele estava lá com Saul. Saul estava endemoniado, cheio de demônio, manifestado. E pegaram e chamaram, fizeram de tudo, o demônio não saiu. Chamaram Davi, quando Davi tocou a harpa, o demônio saiu. Quando você está na presença de Deus, Deus te visita na simplicidade. As maiores experiências que você vai ter com Deus não vai ser aqui na igreja. Aqui na igreja você vai transbordar o que você já recebeu. As suas maiores experiências com Deus vai ser sozinho, talvez no seu quarto, talvez na sua casa, talvez em algum lugar onde você vai estar, você e Deus, ninguém vai estar te vendo. Jesus vai chegar lá. E aí, eu sempre vi Davi assim. E quando eu comecei a pastorear, por ser, né, eu era o pastor mais novo de Itacaré na época. Até hoje tem gente que acha que ainda sou o pastor mais novo de Itacaré, porque é sério. Eu ficava ali na porta da igreja, da outra igreja, e diziam assim: me diz uma coisa, quando o pastor chegar, você me avisa. Eu dizia: aviso. Era assim. Como a irmã disse, magrinho, meu Deus. E eu era mais novo aqui. Então, eu me sentia um Davi. Eu disse: eu estou guerreando por uma causa que não é minha, é sua. Estou guerreando aqui, estou sendo pastor. Para você ter ideia, quando eu comecei a cuidar das ovelhas, eu não queria nem que me chamasse de pastor, porque eu imaginava que Deus ia mandar alguém e eu ia voltar para o meu banco. E meu pai que quis me ungir logo a pastor, disse: não, segura um pouquinho aí, que eu não me vejo como pastor. Eu já estava pastoreando, cuidando de pessoas. O irmão Hudson disse aqui, tinha uma menina que ela teve aqui, ela estava morando lá na minha casa já, porque ela tinha um relacionamento com outra menina. A mãe da outra menina pegou ela, desceu o murro, acabou de porrada. E ela disse: eu quero Jesus, chorando. E eu disse: amém. Mas ela disse: mas eu não tenho onde morar. E eu disse: glória a Deus, vai lá para casa. Nem conhecia ela. E eu não entendia. Aí você pode dizer: porque pastor Mateus é bom? Não, porque o pastor Mateus começou a olhar as pessoas como Jesus olha. Senti amor por elas. Então foi um período de batalha espiritual muito grande. Às vezes eu brigava com minha esposa sem nem saber por quê. Porque era uma pessoa carregada, era uma pessoa atribulada de espírito. E nós estávamos ali e investindo naquela vida e trazia aquela vida para a igreja. E ela aprendeu a cantar, aprendeu a orar, aprendeu a ter oportunidade. E Deus transformou a vida dela. Hoje ela não está mais com Jesus. Mas quando ela veio aqui esses dias, ela disse: foi os momentos mais felizes da minha vida. E quando ela ia saindo lá de casa, no dia que eu e Ângela olhou um para o outro e disse: ufa, vamos ter um pouquinho de alívio agora. Foi no dia que ela ia saindo, chega a Hudson doidão. E aqui para nós, que Priscila não esteja me ouvindo agora, eu e Ângela comemorando: meu Deus, nós vamos ter paz, leveza espiritual, sossego nessa casa. E ela arrumando as malas, a Hudson chegou. E ela pregou para Hudson o evangelho. E praticamente foi ela que ganhou Hudson para Jesus. Olha como o nosso esforço valeu a pena. E quando eu cheguei em casa, pensando que ia ser só eu e Ângela, Hudson estava lá no sofá. E a gente acolheu, abraçou, amou. Sabe, irmãos? E eu me vi como Davi. E um dia eu estava em Salvador. Fui lá e eu fui numa igreja, o irmão: não, vamos na igreja, estava na casa do irmão. E me interpretaram mal, porque quando eu me apresentou o pastor: ele é pastor? E eu: amém, eu novo, falei assim: eu sou o Davi lá de Itacaré. Eu não sei como ele viu, talvez ele viu um Davi rei. E ele riu de mim. Ele riu assim, desdenhou, né? Você quer ser logo Davi, rapaz?
Mas aí depois eu fui refletir. Eu disse, como é que as pessoas te veem? Sabe? Eu disse que eu era Davi porque eu queria estar nas malhadas. Davi não sonhou em ser rei. Quem levou Davi a ser rei foi Deus. Quem vai te levar para onde você quer ir, o seu coração deseja ou não, é Deus. Sabe por que você está aqui nessa igreja hoje e não está morando em outro lugar? Deus falou assim de você. Toda a sua história já está escrita por Deus. Todas as vezes que você quiser tomar outra atitude, e eu sei que muita gente já tentou tomar outra atitude, aqui não é a vontade de Deus, lembre-se, Deus já escreveu a sua história no livro dele. Não faça ele apagar, não. E esse Davi das malhadas, quando era rei, ele se lembrou que ele não era nada, porque ele só estava ali porque Deus o colocou. E agora ele não se vê nem mais como pastor, ele já se vê como ovelha. E ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele começa a olhar, nada me faltou, por quê? Porque nada faltou em minha vida? Porque eu sei de quem eu sou ovelha. Eu sei quem é o meu pastor. Eu sei que tem muita gente que põe esse salmo na camisa, que deixa aberto em casa, na Bíblia, cheio de poeira, que não lê, fica lá cheio de poeira, que bota um quadro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você não vai viver nada que está no salmo se você não for ovelha desse pastor. Existe uma condição para você viver tudo que tem. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então, para viver tudo isso, tem uma condição: o Senhor tem que ser o meu pastor, ou seja, eu tenho que ser ovelha dele. E Davi começa a escrever isso. Ele se vê como ovelha do Senhor. Ele começa a agradecer por todos os livramentos que Deus deu a ele. Então, irmãos, ele viu que não foi ele que caminhou, Deus o conduziu. E quando eu olho, cada um de vocês, amo muito minhas ovelhas, muito. Eu costumo dizer que se eu pudesse, tinha um condomínio que a gente morava tudo perto. Porque eu amo vocês demais e eu também sinto esse amor de volta. Mas eu posso dizer com certeza, eu não cheguei aqui caminhando com as minhas próprias forças. O Senhor me trouxe até aqui. Primeiro, o Senhor me trouxe até aqui. Segundo, o Senhor me levou até você, ou trouxe você para mim, para cuidar de você como pastor. Uma coisa que eu entendi, que apesar de eu cuidar das ovelhas, as ovelhas não são minhas, elas são de Jesus. Eu só estou cuidando que é dele, porque está na moda do pastor dizer: não use essa cor não. Não, você não ore assim não, não cante não. As ovelhas de Jesus, a gente só está cuidando. Que vocês se sintam bem cuidados por Jesus, através da minha vida e da pastora Ângela. Amados, porque como já disseram, não é fácil, a luta é grande. Ser pastor, peço também que vocês sempre orem por mim. Sempre nas suas orações, lembre do pastor, né? Da família do pastor, porque nós enfrentamos ataques que você não sabe, não vê, não percebe, mas o nosso coração está na obra de Deus, e cada um de vocês, e não existe alegria maior. Às vezes o pastor vai pegar um pouquinho no pé, às vezes o pastor vai ser um pouquinho chato, mas não existe alegria maior de olhar para você e ver que você não é mais a mesma pessoa, que você é uma pessoa transformada, que do passado só existem lembranças que não tem como apagar, mas que suas atitudes são outras. Isso é amor por cada um de vocês. E quando Davi diz isso, ele está dizendo: Senhor, eu sou rei dessa nação, mas eu sou sua ovelha. Eu sou ovelha do grande pastor. Então não queira só conhecer o salmo do pastor,
mas queira ter intimidade com o pastor do Salmo.